Amém, amados? O culto é diferente, a gente está mudando porque a gente não quer mais interromper entre o louvor e a pregação. Então, todas as outras demais coisas, não se preocupe, você terá a oportunidade de ofertar, mas ficou para o final, né? Mas não é para avaliar assim, hoje não foi muito bom, vou dar menos. Não, é para você trazer com fidelidade. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos falar um pouco desse Jesus maravilhoso, desse Deus que se fez carne. Muitas vezes a gente pensa que Jesus é uma criação de Deus, né? Muitas pessoas pensam que ele é uma criação de Deus, que ele nunca existiu, que ele não é, mas na verdade Jesus é Deus. Ele não era Deus, ele é Deus, né? Eu gosto de uma tradução mais recente das Escrituras que fala, né, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, mas o Verbo é Deus. Ele não era Deus, ele é Deus, né? No contexto ele era porque ele veio a ser homem, depois ele continuou Deus, porque ele ressuscitou e voltou para a glória que sempre foi dele. Hoje eu quero só compartilhar algumas coisas sobre esse Jesus. Está tão fora de moda de falar de Jesus, né? As pessoas quase não falam mais de Jesus. Imagine, até no Natal, né, que era a festa para falar de Jesus, esquece de Jesus, né? Lembram do teatro semana passada, né? Quando começa o teatro, está lá o Vigand e o Jürgen e o Willi falando, e ele diz assim, então é Natal, vamos festejar o Nicolau, né? Ele está falando, brincando, mas falando uma grande verdade. Se você falar Natal, poucas pessoas ligam hoje com Jesus. Eles ligam com loja, com presente, com peru, com Nicolau, com Papai Noel, com Mamãe Noel. Qualquer dia desses vai ter as Noeletes, né? Mas Jesus não vai ter. Mas é normal, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas também diz que nos últimos dias ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Quem tiver aberto vai ser cheio. Você quer se abrir? Olha só, o Espírito Santo já está aqui hoje derramando sobre nossas vidas. Ele está enchendo as nossas vidas. Você, né, contrariando assim um pouco de alguns pensamentos, mas a Bíblia diz que é você que decide. Ele diz, mas a todos quantos o receberam. Quando ele diz todos quantos o receberam, significa que as pessoas têm uma escolha. E se elas têm uma escolha, depende delas. Por isso diz, mas aquele que crer será salvo e aquele que não crer será condenado. Pronto, se você tem a opção de crer e não crer, você pode ser salvo ou condenado. Amados, você sai cheio daqui ou vazio daqui, só depende de você. Aliás, nós viemos para fazer um culto para Jesus. Você não veio aqui para assistir um culto. Você veio para fazer culto. Quem aqui é a igreja? É a igreja reunida, cantando, adorando, louvando, ouvindo, se enchendo da graça de Deus. Amém? Hoje eu não posso continuar aqui sem falar de uma pessoa que a gente tem no coração. Esses tempos atrás eu falei no louvor, no meio da nossa pregação, do nosso louvor, quando a gente começou, e eu falei de uma pessoa muito especial, da Martina Nicolai, né? E hoje ela está presente, ela mora na Alemanha. Martina, por favor, fica de pé. Essa irmã foi nosso louvor. Aleluia! A saudade fica, o coração sempre fica assim, né? E é impossível a gente falar da Abinha e do nosso início, da nossa vida, da nossa carreira, sem nós lembrarmos da Martina, né? Eu lembro que um dia ela estava assim, a pastora Lilian chegou e disse, sabe quem está aí? A Martina. Ela disse, onde está? Eu disse, é só você olhar a irmã que adora dançando. Não é? Quem estava nesse corredor aqui, mais para trás, viu, a irmã Martina estava o tempo todo no louvor, ela não fica parada. Ela está na presença de Deus. Você sabia que na Bíblia diz, quando diz assim, que amarás o Senhor teu Deus com todas as forças, os judeus interpretam que quando você está em adoração, você não pode ter um músculo do teu corpo que não esteja em movimento? Por isso que judeus festejam, no sabato deles sempre tem dança e coisa, porque você tem que adorar a Deus com tudo que você é. Você já viu eles orando no muro das lamentações? Que eles ficam fazendo assim, e eles estão adorando, e eles estão sempre fazendo assim com aquele livrinho na mão, eles estão se mexendo. Porque se ele está na presença de Deus, ele tem que estar inteiro. Né? Então, nossa, depois dessa palavra, acho que
Os próximos cultos vai faltar espaço, amado, para nós dançar aqui, né? Aleluia. Mas é uma honra muito grande, Martina, né? Ela está aqui passando férias rápidas com a família, porque é o período escolar lá, né? Então tem que trazer, ela tem que voltar logo. Mas eu lembro de uma vez, vou contar uma história da Martina. Ela estava muito empolgada no louvor, vocês viram como ela é empolgada? E ela estava empolgada, e ela foi cantando, e ela foi fazendo assim, no louvor. Aí quando ela chegou em casa, naqueles momentos lá, a mãe dela olhou, Martina, você bateu a sua perna em algum lugar? Ela olhou, a perna chegou a ficar meio roxa de tanto que ela estava empolgada. Ai, a gente riu tanto. Mas eu lembro também que ela foi fazer aula de música junto com o pastor Frank Graff. E o nosso louvor era ele. Bom, imaginem, amados, a qualidade do louvor. Eu fazia parte daquele louvor, né? Logo fui dispensado. Mas nem fui fazer aula com o pastor Frank Graff, porque eu fiquei com medo de ser reprovado. Então, mas a equipe começou a fazer o louvor lá, fazer a aula. E quando terminou o curso, a Martina foi convidada especialmente para gravar o CD dele e cantar músicas, em alemão inclusive, né? Porque ele disse, ela tem uma qualidade musical acima da média. Que o Senhor continue te usando, né? Meu ministério de louvor ficou mais restrito ao banho, né? Sou cantor de banheiro. Aprendi isso com o pastor Bob, nós estávamos viajando, quando eu recebi ele na minha casa, o Tiago lembra disso até hoje, ele ia para o banheiro, ele estava lá no banheiro, e ele ia cantando em línguas o tempo todo, vai se lavando por dentro e por fora, né? Amém? Mas vamos falar do assunto principal hoje. Nós estamos, não é hoje a data, não sei se é dia 25, não sei se foi em dezembro, amados. Alguns estudiosos acham que o nascimento de Jesus se deu por abril, por causa do clima, das coisas, né? Eles acham que pelas descrições daquela época cairia no nosso abril de hoje. Não sei, alguns estudiosos dizem muitas coisas, mas a verdade é que só existe uma data que a gente chama de Natal. E esse Natal é Natal porque é nascimento. Natal de natalício, de nascimento. Nasceu Jesus. Um dia essa notícia correu e olha só que privilégio. Os primeiros anunciantes foram os astros. Uma estrela anunciou o nascimento dele. Dizia que a estrela viria e anunciaria. Corria essa história entre os judeus. E quando a estrela apareceu nos céus, e olha só, se você for ler a história de alguns povos, como no Oriente, e alguns daqueles profetas antigos, eles diziam, como o 8º Buda falou, quando a luz se manifestar, sigam a luz. A única pessoa no mundo que se apresentou para todos dizendo, eu sou a luz do mundo, foi Jesus. Por isso a gente tem que pregar para os budistas. Porque o 8º Buda deles disse que quando tivesse a luz manifestada era para seguir a luz. Eles precisam saber que a luz veio. Nós temos que falar para eles. E a luz foi anunciada por uma estrela. A segunda grande qualidade, os segundos privilegiados foram os anjos que foram até os pastores, né? O anjo Gabriel foi o principal honrado, porque ele foi e falou direto com a Maria, disse, olha, Deus mandou dizer que vai ser em você, que ele te escolheu para ser a mãe daquele que vai se fazer homem. Nossa, que coisa maravilhosa. Isaías falou isso, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ainda Miqueias diz assim, o nascimento do Messias e o seu reinado, tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. O projeto do Cordeiro, o projeto de Deus, veio antes da criação do homem.
Por isso ele diz que nós estamos salvos em Cristo antes da fundação do mundo, porque ele sabia que Cristo viria e se manifestaria. Amado, sempre que você dá liberdade para um filho, você diz, filho, você pode escolher. Quem aqui é pai já? Olha aí, ó. Você sabe que você pode dar uma liberdade para o seu filho. Tá bom, filho, faz, está aqui, você vai fazer do teu jeito. Mas todo pai está sempre cuidando e sempre já tem um plano para que, se o filho der uma bobeada, ele tem uma alternativa para resolver o problema do filho. Quantos pais agem assim? Então você tem um pouco de Deus dentro de você. Porque Deus criou a gente e disse, olha, mas já vamos deixar preparado a alternativa. Se a gente der liberdade para os filhos, eles vão fazer coisa errada. E se eles fizerem coisa errada, você já está preparado, o Cordeiro de Deus já está preparado. Que coisa maravilhosa isso, sabermos que Deus já preparou de antemão. Ele previu a nossa falha, por isso que Ele nos amou de tal maneira, porque Ele sabia, nossa, se eu der liberdade para ele vai errar. Dá liberdade para uma criança brincar aqui hoje, e você não põe limite, daqui a pouco ela vai estar tocando a bateria. Seria normal, daí está lá o pai já vindo providenciar o arrebatamento, né, da criança. Aliás, pais, já quero dar uma notícia, providencia o arrebatamento dos seus filhos no final do culto, porque senão um dia desses um deles vai ser arrebatado mesmo. Porque eles vêm correndo. Esses dias um menino disse assim, olha aqui, pastor. Daí ele subiu ali e ele desceu correndo. Eu pensei, ele só vai subir até o outro lado. Quando chegou no outro lado, ele pulou e se agarrou naquele corrimão. Se o cara está fazendo parkour aqui na igreja, daqui a pouco ele vai escalar as paredes todas. Mas eles são muito vivos. Aleluia. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Olha só. Lá em João, Jesus disse assim para a mulher samaritana. Ela disse assim, há de vir aquele Salvador, o Senhor, o Messias. Sabe o que ele respondeu para ela quando ela disse que eles esperavam pelo Messias? Ele disse assim, lá em 4:26. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Ele se revelou. Sabe quem é Jesus? Ele é o Messias. Ele é o prometido das nações. Ele é a solução de tudo que a nossa alma precisa. Amados, Ele é a fonte. Uma das grandes revelações deste capítulo 4 de João é que a fonte da tua satisfação, a fonte da tua alegria é Jesus. Não são poços, não são maridos, não são mulheres, não são as coisas que aquela mulher buscava. Era o eu sou, esse que fala contigo. Se você encontrar Jesus como ela encontrou, se você buscá-lo até ele se revelar para você, como ele se revelou para essa mulher, eu duvido que a sua vida vai continuar igual. Há muitas pessoas que conhecem Jesus até uma parte como ela. Vejo que tu és profeta, vejo que tu és um judeu, né? Tu és judeu, tu és um homem, tu és... Não, mas de repente ela chegou num ponto que ela disse... Mas o Messias há de vir. E Jesus disse, agora não dá para resistir mais. O amor e a busca dela, a sede dela é tão grande, que eu preciso dizer para ela, eu sou. E ele disse, eu sou. Jesus, talvez você esteja buscando ele, mas tem que ir além do buscá-lo, tem que ir até entender quem ele é. Enquanto você não entender quem ele é, porque muita gente conhece Jesus. Eu aprendi algo assim maravilhoso com o Espírito Santo essa semana, com a palavra conhecer. Você sabe o que é o prefixo re na língua portuguesa? É repetido, é sequencial, muitas vezes, né? Repetir. É uma experiência repetida, é uma experiência que aumenta de intensidade. E ele diz que a gente tem que conhecê-lo. Mas quando você o conhecer, você também precisa o reconhecer como Senhor. Não adianta você saber que Ele é Senhor se Ele não for o Senhor da sua vida. Jesus nasceu para ser o nosso Senhor. Mas todos aqueles que o confessarem como Senhor e crerem no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque foi além do conhecê-lo.
João ainda diz assim, João 6:35, declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. No 6:41 ele volta a falar, os judeus murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Você pode escolher, você crê nele, você o reconhece, ou você duvida dele. Os judeus duvidaram dele, por isso também está escrito em João, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas no 6:48 ele afirma mais uma vez, eu sou o pão da vida. 6:51 ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele estava anunciando que esse pão teria que ser comido, sabe? Quando ele diz isso aqui, ó, vamos ler de novo esse versículo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo, pela minha e pela sua vida, é a minha carne. Quando a gente vem para a ceia, a gente está fazendo memória de Jesus na cruz. A carne que foi dada por nós. O pão que desceu dos céus. Aleluia. Em João 8:12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Sabe, seguir a Jesus, é impossível segui-lo sem você estar diariamente lendo esse livro. Amados, aqueles que naufragaram na nossa leitura desse ano, por favor, nós vamos começar na agenda, vai ter algumas agendas lá atrás, mas você pode baixar aquela Bíblia YouVersion, lá tem vários planos, e até o plano nosso de leitura está lá. Dá para você ler a Bíblia. Se você baixar aquele nosso plano, você vai ler a Bíblia inteira. E o Novo Testamento 2 vezes e o Velho Testamento 1 vez, durante um ano. Leia a Bíblia. Muitas pessoas vêm com essa conversa assim, pastor, mas lê a Bíblia. De que adianta ler a Bíblia assim, inteira, assim? Tem que ler guiado ali pelo Espírito Santo. Irmãos, se você começar a ler qualquer livro, ou até uma notícia de jornal, você só lê uns miolos de notícia e vira a página, lê outro miolo, você não entendeu nada daquele jornal. Você tem que ler a notícia inteira, você tem que ver o contexto. Até para você, eu estava conversando com alguns irmãos, e quando eu falei para eles assim, você sabia que Ageu, Malaquias, eles eram contemporâneos? Mesmo, pastor? Você é? Não sabia. Porque eu pensei que o Ageu era bem antes de Malaquias, então eu pensei que eles viveram em épocas bem diferentes. Não, o contexto deles é o mesmo. Esdras. Eles eram contemporâneos de Esdras. Esdras? A volta do povo para a terra, lembra? Reconstrução do templo. A ordem de Ciro, Dario liberando, Xerxes, né? Quantos nomes esse cara tem? Não sei, mas só sei dizer, amados, que, né? Ele vem acontecendo. Aí a pessoa começa a contextualizar as Escrituras. Ela começa a entender a história. A história tem começo, meio e fim. Ninguém vai entender o seu presente sem estudar o seu passado, sem conhecer o seu passado, ou sem ter uma trajetória do passado. Ninguém vai entender o presente século se não ler a Bíblia. Eu vejo gente lendo muito livro, amados. Não desprezo, leia. Quem gosta de ler, leia. Mas tem gente que lê todo tipo de livro, menos a Bíblia. Parece que a Bíblia... É perigoso ler a Bíblia. Né? Antigamente se tinha isso, eu lembro. Eu ia para a escola quando eu era pequeno, tinha amigo meu que dizia assim, perigoso ler a Bíblia. Ela pode enlouquecer as pessoas. Sabe que eles tinham razão?
Quem lê a Bíblia enlouquece por Jesus, enlouquece. Porque quem conhece a verdade fica doido mesmo. Não tem como ficar normal. Nós somos os anormais da terra. Em João 10, 7, ele diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem é a ovelha? Diz Jesus aí. As ovelhinhas aí. Ele é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas é o lugar por onde as ovelhas passavam para entrar na segurança do redil. No lugar onde elas seriam guardadas, onde elas pernoitariam. Tem que passar pela porta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem é ovelha passa por ali. Quem é lobo não entra ali. O mercenário não entra ali. O mercenário pula a cerca. Mas quem é de Jesus passa pela porta. E a Bíblia ainda diz: quem passar pela porta, vamos ver o próximo versículo, né? Abre lá, João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vai encontrar vida nele, vai encontrar alimento, vai encontrar suprimento. Ele é o Deus supridor, ele é o nosso Jeová Jiré. Tudo que a nossa alma precisa. Você entendeu isso? Tudo que a nossa alma precisa está nele. Vem dele. Amados, sabe, evangelho como de João, se você pegar uma tarde, hoje à tarde, por exemplo, você vai tirar a sua siesta, né? Não sei se você tem esse costume, mas tem alguns alemães, né? Os espanhóis guardam muito isso, mas aqui tem uns alemães que sempre tomem um pouco depois de almoçar. No domingo, principalmente, tem que tirar o sono, né? E os netos querem brincar, então opa, fica doido, que eles fazem barulho, né? Mas depois que você acordar, amados, se você der uma pegada no Evangelho de João, hoje não tem culto à noite, você vai jantar com o Evangelho de João lido. Eu lembro de um rapaz lá de Curitiba, ele se converteu, ele foi num jantar da Donep, foi convidado por um amigo, ele estava meio pinel já tinha ido para o Pinel algumas vezes internado, porque ele estava andando na rua, via jacaré, via bicho, saía gritando, de tanta droga que ele consumia. Daí um dia a tia dele disse: queria que você fosse num jantar da Donep. Aí ele ligou para ela: ô tia, diz para aquela tua amiga lá que eu vou no jantar dela. Ele pensou que a Donep era uma outra mulher. Aí ele chegou lá no jantar da Donep e encontrou Jesus. Ele foi para casa e a tia deu uma Bíblia de presente para ele. Aí ele disse: tia, o que eu faço? Eu estou angustiado, não sei o que fazer. Ela disse: lê um livro, lê a Bíblia. Ela disse: mas que livro? Ele disse: lê Mateus. Aí ele pegou e desligou o telefone e passou-se mais ou menos umas 2h30. Ele ligou: tia, já li Mateus. O que eu faço? Ela disse: agora lê Marcos. Daí ele começou a ler Marcos mais rapidinho. 1h30 ele ligou: tia, já li Marcos. Ela disse: o que eu faço? Ele disse: agora lê Lucas. Aí ele leu Lucas. Quando ele terminou de ler Lucas, ele disse: vou ligar para ti. Ele disse: nem vou ligar para ti, já vou ler João, porque eu sei que ela vai mandar ler João. E já leu João. E foi em frente. E leu a Bíblia toda, o Novo Testamento todo. Depois se tornou um pregador da palavra. Aonde ele ia, ele contava esse testemunho. Aonde ele ia, ele mostrava a força que tem o comer a palavra. Eu não sei, aqui quantos irmãos às vezes querem emagrecer, outros querem... Tem alguns que querem emagrecer, você percebeu? E tem alguns que querem encher, quer ficar... Mas principalmente os braços, eles querem engordar no braço. Só músculo pode crescer nele, né? Aí ele sai todo bombadão assim, né? Aí eu acho que esse pessoal é fã do pastor Luiz. Quando o pastor Luiz vem para cá, né? Ele bração dele. Mas vai para academia, tem uma alimentação. Vai para nutricionista, tem uma alimentação. Vai para o médico, hoje vai para o cardiologista. Ele está mandando você cuidar na tua alimentação. Mas espiritualmente, ninguém está te dando essa receita. Eu vou te dizer, eu vou te dar uma receita espiritual hoje, amados. Come a palavra de Deus. Faz bem para a alma, fortalece o espírito e cura a tua carne física. É verdade. Está escrito na Bíblia em Provérbios 4, que diz que ela fará bem para o nosso corpo, será cura para o nosso corpo. A palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne.
Quando você come a palavra de Deus, você está ceando com Ele. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é cearei com ele e ele comigo? É quando você está comendo a palavra de Deus, você está ceando com Jesus, ceando o pão da vida. Coma a palavra de Deus, seja sedento e faminto. João 10,14 ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Deu um pane no shopping, eu estava lá na van com a Arlene tentando comprar um presentinho de Natal ainda, estávamos procurando alguma coisa. E daí encontrei um irmão, estava conversando com aquele irmão, tudo apagado, tudo escuro, e de repente chega a irmã Tânia atrás de mim e diz assim, pá, me cutuca assim, eu tomo um susto. Ela disse assim, está tudo escuro, mas eu ouvi a voz do meu pastor. Me encheu o coração aquilo, e eu fiquei pensando, quando a gente está ouvindo Jesus, a gente sabe aonde ele está. Pode estar tudo escuro. Eu estou distante, está tudo negro. É uma situação difícil que eu estou vivendo. É um momento aterrador. Mas eu ouço a voz. E você sabe, né? Que só de ouvir a voz você sabe em que direção ir. Aí você começa a ir naquela direção daquela voz. E eu quero te dizer uma coisa. Quanto mais se aproxima, mais luz aparece. E daqui a pouco você está andando na luz. Porque ele diz que ele é a luz do mundo, e quem anda com ele não andará nas trevas, porque ele é a luz. Se aproxima de Jesus e a tua vida estará em luz. João 11:25, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra para esse mundo, não morre nunca mais, eternamente vivo. Ainda 14:6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Eu gosto da pastora Edmeia pregando, porque ela lê muito. E entre as leituras dela tem algumas pesquisas teológicas. E uma delas foi o estudo do tabernáculo com Jesus, a comparação do tabernáculo com Jesus. E ele diz, eu sou o caminho. E no tabernáculo tinha aquele cercado por fora. E aquele cercado tinha só uma porta. E o nome daquela porta era a porta do caminho. E daí você entra, tem um pátio, tem um altar de bronze, tem uma pia de bronze. E ali se faz o sacrifício, se oferece o sacrifício dos cordeiros. E depois tem um tabernáculo, e esse tabernáculo tem uma porta para entrar nele. E quando você entra nessa porta, você acessa os pães, o candelabro e o altar de incenso. Louvor, ali, né? Pão da vida, louvor e adoração e oração, e a luz do mundo está ali revelada. É um conhecimento maior de Jesus, mas a porta para entrar nesse ambiente se chama a porta da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai encontrar luz, você vai encontrar alimento, você vai ter adoração ali. Mas de repente, tem mais um lugar chamado Lugar Santíssimo, ou o Santo dos Santos. Lá está a Arca do Concerto. Lá é o lugar onde o sangue daquele cordeiro que era sacrificado e queimado lá fora, aquele sangue tinha que entrar com o sacerdote. E ele aspergia sobre aquele tampo da arca, como um símbolo de que os pecados estavam sendo cobertos e apagados. De ano em ano tinha que se fazer isso. Quando Jesus foi para a cruz, ele fez de uma vez por todas. Mas lá era um símbolo do que Jesus faria. Mas a porta para acessar aquele ambiente santíssimo chama a porta da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar na intimidade, na profundidade da presença do Pai, se não for por Jesus. Por isso ele diz, vem, naquela tradução, mundo cristão, não sei se é mundo cristão, que é que bate porta em porta, como é o nome?
Agora eles vendem revistinha na rua, uma estandezinha bonitinha, até dá para copiar aquela ideia, muito boa. Testemunho de Jeová. Eles dizem, ninguém vai. Não, ninguém vem, porque eu sou o caminho. Se eu sou o caminho, ninguém vai por onde? Por mim, tem que ser por mim, porque eu sou o caminho. Né? Tem um erro de tradução estúpido ali. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele não está falando de, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é vida eterna. Não, é para a vida aqui. Ele é o caminho, você tem que andar por ele. Ele é a verdade, você tem que viver nela. E ele é a vida, ele que te leva para a intimidade do Pai. Isso é Jesus, esse é o Natal. Ele veio trazer o presente. Eu achei tão linda aquela canção, acho que nós vamos encerrar com aquela canção. De que ele veio para ser um presente de Deus para cada casa, para cada lar. João 15:1, ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. No 5 ele diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora eu queria entrar para nós finalizarmos. Diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, Apocalipse 2:1, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. 7 é o símbolo de Deus que fala de perfeição, de eternidade. E ele diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros. Candeeiros são a igreja. Ele anda no meio da igreja. Essa é uma promessa, amados. Quando eu leio esse texto, eu me alegro, porque eu sei que ele está andando no nosso meio. Tem alguém enfermo aí? Clama por ele. Ele está presente. Ele anda no meio da igreja. Ele tem na sua mão as 7 estrelas. E as 7 estrelas está falando dos anjos da igreja. Eu tenho que estar na mão dele. Eu quero estar na mão dele. Porque se ele está no nosso meio e eu estou na mão dele, amados, eu estou pregando o que você precisa, você está ouvindo o que você precisa, nós estamos vivendo o que nós precisamos, e ele estando aqui no nosso meio, não há nada que você trouxe para esse lugar hoje, que se você clamar a ele, ele não vai resolver para você. Porque se você for ler os evangelhos, é por isso que é bom ler a Bíblia, e ler muitas vezes, você vai ver que sempre que a multidão veio e trouxeram depois para ele todos os enfermos e doentes e os possessos, e a Bíblia diz que ele sempre curou e libertou a todos. Não seria diferente hoje, se você sair como você entrou, é porque alguma coisa em você não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. E ele está aqui. Ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez. Agora, depende de nós. Guarda isso, amado. Depende de nós. Depende de nós nos posicionarmos, crermos, recebermos. Quem não recebe, não recebe. Até ficou engraçado isso, né? Quem recebe, recebe. Quem não recebe, não recebe. Quem recebe Jesus, recebe tudo que ele trouxe junto com ele. Ele é um pacote, a redenção é um pacote, amados. A redenção é algo muito maior que você pode imaginar. Sabe por quê que o povo perece? Ele diz nas Escrituras, porque lhe falta o conhecimento. Você sabe disso, olha só. Então você sabe. Não, desculpa, né? Vou me incluir. Então nós sabemos por que perecemos. Porque nos falta conhecimento. Não é porque ele quer ou não quer, ou porque ele diz que já está predestinado. É porque nos falta o conhecimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, nós estamos encerrando o ano, nós estamos diante de um Deus intenso. Jesus é intenso em tudo que ele fazia. Sabe, eu gosto de pessoas intensas. Agora lembrei de uma frase que eu li numa cafeteria. Estava assim, eu gosto de pessoas que me fazem rir, que me fazem pensar e que me fazem café. Mas eu vou dizer para você, eu gosto de pessoas intensas. Pessoas intensas, elas não são perfeitas,
Mas na área em que ela trabalha, em que ela é intensa, ela prospera. Pode ver. Alguém que gosta do trabalho que fez, às vezes nem gosta, mas sabe o que precisa fazer. Ele entra de cabeça, ele prospera. Alguém que quer conhecer, que quer buscar a verdade, e entra para pesquisar, e vai e lê tudo quanto que é tipo de livro, e vai e lê os 100 principais livros que você tem que ler antes de morrer, e lê tudo. Pode ver, eu peguei a lista esses dias, alguém falou assim, olha, você sabia que tem uma lista dos 100 livros que se deve ler antes de morrer? É um livro, eu disse, que legal, deixa eu pesquisar essa lista. Fui lá e pesquisei a lista. E daí tem a lista da Amazon, é um pouco diferente da lista da outra loja. Cada um vende o que tem, né? Da editora tal. Mas sabe, eu vi todos os 100 livros de cada um deles. E nenhum deles diz, Bíblia! Joga tudo fora, fica só com a Bíblia, irmão. Pois se der tempo, você lê o resto. Mas leia a Bíblia primeiro, porque esse livro muda a história de qualquer pessoa. E eu lembro, eu fui ler, eu conto esse testemunho, a irmã Ellie Schmidt. Ela disse para mim assim, vai ler a palavra, porque eu não discuto com o ignorante. Que horror, fiquei doido com ela aquele dia. Eu disse, que audácia dessa mulherzinha. Eu todo não sei o quê, indo para a universidade, que já estava me formando, não sei o quê, tinha estudado para estudar. Estudei muito para passar no instituto de militar. Eu queria ir para a academia militar, né, naquela época. Estudei um monte. Nossa, língua portuguesa eu dominava. Matemática, eu pedia socorro ao pastor Levi, que é um crânio na matemática. Ele tinha, você é um homem que eu posso testemunhar, paciencioso. Porque matemática é uma coisa que, não sei, parece que as engrenagens da matemática não foram feitas muito para a minha cabeça. Então eu tinha mais dificuldade. Agora, o Aldo lá, o Aldo faz conta assim, você está conversando com ele e tal coisa assim, isso dá 14%. Ele já sabe quantos por cento dá. Eu digo, meu Deus do céu, eu não consigo pensar tão rápido assim, né? Mas eu lembro que eu estava conversando com essa mulher e eu queria discutir com ela os assuntos de Bíblia. Ela olhou para mim assim, quem conhece ela aqui, o Osmar e a Licila conhecem, né? Isso é aquela simplicidade, uma irmã muito simples, mas ela olhou para mim assim, você já leu a Bíblia toda? Aí eu não pude mentir, né? Poxa, agora eu tenho que falar a verdade. Estou diante de uma senhora, eu não posso ser um mentiroso, não quero ser um fake aqui. Não, eu não li. Ela disse, então vai ler, porque eu não discuto com ignorantes. Você nem conhece. Eu fui ler, eu disse, eu vou ler e vou mostrar para ela que eu sei mais que ela. Já comecei a querer enganar ela, porque eu disse, vou ler a Bíblia toda. Quando eu peguei assim, eu quase desanimei. Aí eu fiquei folheando, daqui a pouco eu vi assim, lá em João estava escrito, no princípio, só mais um livro que começa com no princípio. Já vou começar por aqui, está mais perto do fim. Vou ler João, daí vou, né? Qualquer coisa eu dou umas bicicleteadas lá para trás. Já estava querendo enganar ela, mas ela sabia o que ela estava fazendo, porque ela fez isso pelo Espírito. João chegou no capítulo 14, quando eu li, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, na minha cabeça de adolescente, nascido num lar cristão, pensei assim, mas esse cara se achava. Olha o julgamento, olha como eu era filho de crente, distante de Deus. Aí eu fui cortar grama, essa história é muito grande, não vou contar hoje. Aí o Senhor falou comigo. E eu voltei para o meu quarto, depois dele ter falado comigo. Ele se revelou e disse, eu sou o teu pai, Haroldo. E quando eu fui para o meu banheiro, tomar o meu banho de ter trabalhado aquela tarde, e a missionária Jéssica, né, na época, ela era desse tamanho assim, ela foi usada por Deus naquela noite. E aí eu fui para o meu quarto, disse, agora eu vou continuar lendo. Mas aí eu comecei a ler aquilo, disse, Senhor, eu estou no capítulo 14, não tinha entendido nada até agora. Eu preciso começar a ler lá no 1 de novo. Voltei para o capítulo 1 e li sobre o verbo que se fez carne. Eu comecei a entender aquilo. Ele era a luz dos homens. Os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Eu disse, Senhor, eu estou sendo esse cara, eu estou fugindo de Ti, porque eu estou com medo de Te encarar. E daí falou que João veio, mas ele não era a luz, mas ele falou da luz. E de repente ele diz, João escreve, né? João Batista falou que não era luz, mas o João que escreveu disse, mas ele veio para os seus, mas os seus não o receberam.
Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Senhor, eu entendi, eu preciso fazer um concerto contigo, eu quero te receber como meu Senhor. E eu fui lendo, e cheguei no capítulo 3, e que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Senhor, eu não estou nem vendo, não enxergo o reino de Deus mesmo, mas agora que eu creio em Ti, eu estou vendo o que é reino. E ele disse um dia para os seus discípulos: muitos dos que estão aqui não morrerão sem ter visto o reino de Deus. E muitas pessoas pensaram que era o arrebatamento. Mas ele estava falando: vocês vão nascer de novo, seus. Vocês vão ver o reino de Deus, vocês vão nascer de novo. Porque muitos dos discípulos dele nunca tinham nascido de novo. E ele diz em Lucas se preocupou em registrar isso. Quando, Pedro, tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Cuida dos teus irmãos. Converte-se, irmão. Muda o sentido da tua vida hoje. Jesus. Aí ouve, no versículo 5, ele diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Eu quero, Senhor, entrar no teu reino. Mudou toda a minha história. A palavra de Deus tem que ser comida diariamente, meu amado. Vamos lá, Apocalipse 2:8, ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último, quem esteve morto e tornou a viver. No versículo 12, a parte B do versículo, ele diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, porque da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 2:18 diz: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés chamejantes como o de bronze polido. 3:1 diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No 3:7 diz assim: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E o 3:14 diz: essas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse é Jesus. Eu escolhi só alguns versículos, amados. Eu nunca me esqueço de um pregador chamado Bernard Johnson, foi o fundador da ETAD, que alguns irmãos aqui fizeram a ETAD. Ele um dia estava pregando e no meio da mensagem dele, evangelística, ele começou a falar dos atributos de Jesus em cada livro da Bíblia. Em Gênesis, a semente da mulher, em Êxodo, o cordeiro pascal, e assim ele foi. Todos os livros da Bíblia. Nós precisamos conhecer Jesus e reconhecer Jesus. Sabe, aqui foi pedido na hora do louvor, pastor Adilson disse assim: diga uma palavra para Jesus, sabe? Muitas pessoas não têm nem o que dizer para Jesus, nem sabem o que dizer de Jesus. Alguns têm que ser assim como aquele novo convertido, que saiu da droga, diz: cara, tu é o cara, meu. Porque ele não tem atributo, ele não sabe nada o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Você pode saber que esse ano seja um ano do conhecer Jesus. Nós chamamos o ano que vem de o ano do alinhamento. Quando ele nasceu, o céu e a terra se alinharam. Você cantou hoje de manhã isso aqui. Os céus e a terra se uniram. Jesus precisa entrar em você. Jesus precisa encher teu coração. Jesus precisa encher a tua alma. Jesus precisa saciar a tua sede. Você precisa saber quem Ele é. Você tem que saber como se referir a Ele. Você tem que saber os atributos dEle. Você tem que conhecê-lo no secreto, na intimidade. E isso vai vir na tua comunhão com a palavra. Eu quero só fazer um comentário sobre o Apocalipse 2:8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Em algumas versões diz o alfa e o ômega. Em outras diz o começo e o fim. E eu quero te dizer algo para esse ano. Nós vamos virar daqui a pouco, né? No dia 31 tem culto, pessoal. Quem estiver aqui, não esqueça de trazer seu prato cheio de comida, né?
traz alguma coisa bem gostosa para nós. Um traz fruta, né? Traz um abacaxi com tender. O outro pode trazer, sei lá, o que você quiser trazer, irmão. Traz uma lixia, o outro pode trazer abacaxi com abacaxi, né? Traga alguma coisa, traga um suco, alguma coisa assim. E a gente vai estar juntos aqui orando, vamos virar o ano em oração já. Vamos entrar 2019 de joelhos na presença de Deus. Eles vão estar soltando fogos lá e o mundo espiritual vai estar explodindo aqui dentro, porque você já vai começar o ano de joelhos. E eu lembro do meu paizão, pastor Bob, dizendo: Harold, no reino de Deus, ganha quem corre de joelhos. Aleluia. Eu sou o primeiro e o último. Quero te dizer, eu sou o começo e o fim, eu sou o alfa e o ômega. E muitas vezes, na nossa vida, Ele está sendo hoje o fim. Ele está sendo o fim deste ano. Talvez este ano, amados, marcou a gente. Eu estava fazendo uma avaliação, faz aquele momento de oração retrospectiva, introspectiva e retrospectiva. Foi talvez o ano mais dolorido da Igreja Aba. Estava ouvindo uma canção da Voz da Verdade, diz: quero trazer à lembrança aqueles que já partiram para Deus. Quantas pessoas vieram na minha memória. Mas Deus está dizendo: eu sou o fim e o começo. Eu sou o começo e o fim. Deus está dizendo: essa fase vai terminar, filho. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso parar algo, posso deixar para trás as coisas que para trás ficam, e eu posso prosseguir para o alvo da soberana vocação, eu posso começar de novo. Eu tenho o princípio dentro de mim, Ele habita, aquele que é o começo de tudo, habita em mim, eu posso começar de novo. Eu posso fazer algo novo, eu posso iniciar algo. Eu quero até profetizar aqui, há muitas empresas começando muito humildemente aqui, mas elas serão grandes empresas. Por quê? Porque Jesus quer te abençoar. Há famílias aqui que terão muitas novidades, muitas coisas novas, muitas alegrias, porque Ele é o mesmo. Há pessoas aqui que terminaram um ano, talvez até alguns assim: mas pastor, as notícias do médico não foram muito boas. Eu quero te dizer uma coisa, amém, o médico tem que fazer o papel dele, mas eu tenho uma boa nova para você. Você pode começar de novo, você pode esperar em Jesus, você pode tudo naquele que te fortalece, porque Ele é o começo e o fim. Quando as coisas terminam nele, tudo tem um novo começo nele. E quando as coisas começam nele, Ele tem poder para dar cabo delas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Fique de pé. Eu queria que você colocasse diante de Deus agora aquilo que você diz assim, que parece ser impossível. Aquilo que você está vendo dentro de você, dizendo assim: não sei. Não tenho certeza mais disso. Quero te dizer algo. A Bíblia diz em Romanos 10, 11. Aliás, 8, 10, 11. Deus, o nosso Deus, não é Deus de confusão. Aquele que crê nele de maneira nenhuma, diga nenhuma maneira, eu serei confundido. Ele é a certeza. Ele diz: o meu justo viverá da fé. Não é pelo que você vê, é pelo que ele promete. É pelo que ele fala. Ele não garante noticiário fake da Globo News. Ele não garante CNN, ele não garante CBN, ele não garante Jornal Santa.
Mas ele diz que nenhuma destas palavras cairá por terra. Nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Ele diz isso em Isaías. Antes ela cumpre o seu propósito. Assim como a chuva não volta, a água da chuva não volta a ser nuvem sem regar a terra e fertilizar a terra. Assim a palavra dele não volta para ele sem produzir na minha e na sua vida o que ela foi designada. Por isso eu queria que você orasse agora. Sabe, talvez você entrou enfermo aqui, você disse, mas pastor, eu entrei doente aqui. Toma posse dessa tua cura agora. Mas toma posse intensamente, amado. Vai intensamente nisso. Não é assim, eu orei, agora não sei o que eu vou fazer. Não. Quem tem fé não é uma pessoa desnorteada. Quem tem fé tem um norte. O norte dele é Jesus, é a palavra. Quem tem fé não sai daqui com medo. Quem tem fé sai daqui confessando o que a palavra diz. E a palavra diz isso a meu respeito. É isso que eu vou falar. Eu lembro quando eu fui curado das minhas vistas, eu não parei de dizer, Senhor, Tu és a minha cura, Tu és a minha cura. Coloca diante de Deus. Você tem alguns segundos, alguns minutos para você colocar diante de Deus. Coloca diante de Deus. Fala o que você tem que falar aí. Ó, o Senhor está dizendo para uma pessoa que você está com medo, você acha que você deve voltar, que você veio para esse lugar, que você tem que ir embora de novo. O Senhor está te dizendo, irmão, filho, eu te trouxe aqui, eu ainda não completei a obra na tua vida. Não é para voltar não, filho. Eu te trouxe aqui para te quebrantar e para te transformar, filho. Há algo em você que eu quero mudar, há algo que eu quero transformar, porque eu te escolhi com um propósito poderoso na terra e eu comecei uma obra em você, o Senhor está falando com você. Eu quero terminar essa obra na tua vida, porque naquilo que eu quero te usar, você ainda tem que ser trabalhado. É por isso que você está aqui, não é para ir embora não. Para outra pessoa, o Senhor está dizendo, sim, verdadeiramente eu levei a tua enfermidade. Isso é pessoal, sim. Eu levei a tua enfermidade na cruz. A pessoa está duvidando, mas será que está se falando comigo? Será que eu estou incluído? O Senhor está dizendo, sim, você está incluído. Quando eu morri na cruz, eu levei a tua enfermidade, sim. A tua, não duvide que você foi curado. Amém. Para outra pessoa, ele diz, sim, esse empreendimento eu preparei para você. Porque eu te quero na minha obra. Você vai receber tudo o que você precisa das minhas mãos com esse empreendimento, com esse negócio que eu estou te entregando, com esse projeto que você está desenvolvendo, porque eu te quero na minha obra. O Senhor está falando com alguém aqui hoje. Mas eu quero que tu te envolvas, te ofereça. Você tem que ser oferta no meu altar. Vai para o altar, filho. É o que o Senhor está dizendo para alguém aqui. Eu te prosperarei, mas eu te quero oferta no meu altar. Eu quero você entregue. Eu não quero ouvir proposta sua. Eu quero receber a tua vida no meu altar. É a tua vida que eu quero. Eu não quero as tuas ideias. Ideias eu tenho muito melhor do que a sua. Eu quero você. O Senhor está falando com você. Ele está falando com alguém aqui. Eu quero você. Porque você é precioso. Porque eu te dei dons. Eu te enchi de ministérios. E eles estão afogados dentro de você. Eu quero que você libere o que eu te dei. O Senhor está falando com você. Recebe.
Oh, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Há muitas coisas que tu queres falar, mas vai testificando no coração agora, Pai. Oh, filho, não te entristeça pelo que tu passou esse ano, porque foi a forma de fazer sair azeite da sua vida. É a maneira do azeite aparecer. É a maneira do vinho aparecer. É quando a uva é espremida, quando a azeitona é espremida. É assim que sai o melhor da tua vida. Eu estou te ajudando a colocar ofertas no altar com aroma agradável a mim. A tua luta. Olha só. Você veio aqui hoje e você tem dúvida se o Senhor ainda quer te usar. E o Senhor está dizendo, teu ministério nunca acabou para mim. Os homens te atrapalharam. Os homens deduziram e te julgaram. Mas a minha obra, eu nunca retirei a unção de sobre ti. O Senhor está dizendo, te prostra diante de mim. E eu te levanto diante dos homens. Que terá larama sorranarati, te prostra diante de mim. E eu te levanto diante dos homens, diz o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai Santo. Oh, Senhor, nós te adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as orações serão respondidas. Obrigado porque nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós queremos, Senhor, obedecer a Tua palavra. Quando diz Oséias, vinde e conheçamos e prossigamos em conhecer. É isso que nós desejamos, Senhor, te conhecer. Conhecer-te mais, conhecer-te mais, conhecer-te mais, Senhor. Queremos te conhecer como somos conhecidos. Tua palavra diz que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem nunca chegou ao nosso entendimento aquilo que está preparado por Ti para nós, Senhor. Mas a Tua palavra não para aí, ela diz, mas o meu Espírito revelará para vocês, porque Ele conhece todas as coisas. Busca-me e eu te mostrarei. Clama a mim e responder-te-ei e te revelarei coisas profundas que Tu não conheces. É um tempo de buscar ao Senhor, é um tempo de intimidade, é um tempo de vida intensa na presença de Deus. Glória ao nome santo de Jesus.